gostaria de iniciar com um assunto que muitas vezes é minimizado, é desprezado, né? Que é os cuidados que você deve ter antes de começar a utilizar os equipamentos eletrônicos. Às vezes as pessoas se preocupam mais em comprar, né? Em ter o dinheiro de comprar. Às vezes parcelam com muito esforço, com muita dificuldade, um notebook, um computador, um videogame, e não se preocupa com uma coisa importantíssima, que é o elo de segurança entre o equipamento e a corrente elétrica que ele vai ser utilizado. E é sempre bom lembrar, cuidar sempre é mais barato do que consertar. Além de uma boa instalação elétrica, é interessante também você ter um bom aterramento. E muita casa, mas muita casa mesmo, ainda tem um padrão elétrico antigo, que não tem o fio terra. O padrão da tomada atual é esse aí que você está vendo no vídeo. Tem o fase, tem o neutro e tem ele mesmo, o terra. Ou também as pessoas conhecem como positivo, negativo e terra. O sistema de aterramento consiste em uma haste de aço revestida de cobre, cravada na terra, que é conectada a um fio, geralmente de cor verde e amarela, que percorre toda a casa, até a tomada. Ele tem como objetivo diminuir a variação de tensão da rede elétrica, evitar fugas e proteger os usuários de um possível choque elétrico. Se você tem um computador, um notebook, um equipamento eletrônico, onde você está levando pequenos choques, pequenas descargas elétricas quando encosta na sua carcaça, isso não é legal, isso não é divertido. Quedas de energia, curto-circuito, incêndio, choque, queima de equipamentos eletrônicos, enfim, tudo isso que eu falei pode acontecer se você não tiver uma instalação elétrica segura e adequada. O aterramento ainda tem a função de conduzir facilmente as descargas elétricas causadas por raios que percorrem a rede. Desta forma, tempestades podem deixar de ser um risco ao patrimônio. E o que é que as pessoas comumente fazem e erroneamente quando não tem um aterramento eletrônico adequado ou muito menos uma tomada adequada? Elas simplesmente compram uma extensão ou um Tzinho como esse aqui e ligam seus equipamentos sem o devido cuidado do aterramento eletrônico. Ou se não, elas fazem pior. Elas simplesmente arrancam o plug do terra, da tomada. É mole? Ei, você aí. Escute essa minha voz romântica. Abra seu coração. Me conte a verdade. Você já fez isso, não já? Ainda nada. Você fez, né? Se você não tiver aterramento e desejar fazer um aterramento, eu aconselho você procurar um eletricista. Mas se você for adulto e tiver cuidado, eu vou deixar links na descrição desse vídeo onde você mesmo pode fazer o seu aterramento. E eu te desejo boa sorte. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito da tensão de entrada dos equipamentos. Geralmente os equipamentos têm uma tensão de entrada. Os computadores têm uma fonte, que essa fonte geralmente tem uma chave seletora onde você seleciona 110 ou 220. A gente vai chegar lá, onde eu vou explicar para vocês sobre esse equipamento. E vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Se você tem um equipamento que ele é 220 e foi ligado numa rede 110, vai acontecer o quê? Talvez nada. Talvez o equipamento nem ligue. Agora, se acontecer o contrário, o equipamento está configurado para uma tensão 110 e você liga numa rede de energia 220, o que é que vai acontecer? Vai dar merda, vai dar problema. As fontes do notebook é a mesma coisa, elas têm uma tensão de entrada também. Algumas são bivolts, 110 e 220, e algumas são monovolt, só 110. Então a galera vai e espeta uma tomada que esteja com a tensão 220, obviamente essa fonte vai queimar, às vezes pode queimar até a placa do notebook também. Outra coisa importantíssima, principalmente para notebook, se você pegar um notebook e olhar aqui no fundo dele, geralmente tem informações muito importantes, como a tensão de entrada. Ela é, além de ser 110 ou 220, ela pode ser 19 volts de tensão e corrente de 2,1 amperes. Então, o que muitas vezes acontece?
Muita gente às vezes me procura, Braulio, eu quero uma fonte para o meu notebook. Beleza. Qual é o notebook? Aí o cara fala positivo, sim, mas existem vários notebooks desta marca. Você tem que ver qual é a tensão, quantos volts é de tensão e qual a corrente da amperagem. Porque, por exemplo, esse notebook que está aqui na minha mão, ele é 19 volts, 2.1 amperes. Se você pegar uma fonte que é de 24 volts, 5 amperes, o que é que vai acontecer? Existe um grande risco de queimar o equipamento, porque está trabalhando com a tensão maior do que o suportada por ele. Então, não basta só ter o plugzinho igual. Isso não serve só para notebook, não. Serve para praticamente todo tipo de equipamento eletrônico que tem uma fonte. Você tem que ver a voltagem, a tensão de voltagem e a tensão de corrente da amperagem. E tem que ser igual. A diferença, se tiver para mais ou para menos, tem que ser mínima. Porque se tiver uma diferença muito alta, muito provavelmente vai queimar o teu equipamento. Ou a fonte queima, ou senão pode até dar um problema na placa-mãe do equipamento. Beleza? Bom, pessoal, adorei muito essa primeira aula. O que eu poderia pedir para vocês? Compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem esse vídeo. Se vocês puderem se inscrever no canal, se vocês puderem curtir esse vídeo, eu vou ficar feliz pra caramba e vou adorar. A gente se vê em breve, que eu vou fazer minha segunda aula e comunico para vocês o quanto antes. Um abraço forte, tudo de bom para vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse domingo. Tchau, tchau.